pelo núcleo da Fazenda Pública. Eu não sei se não foi feita. O que eu sei é que na minha área não chegou nada que me permitisse fazer. Certo. O senhor não teve nunca uma atuação em relação a essa questão que o álcool que o senhor fala, que é o nó, né? Porque a gente percebeu aqui nas oitivas que não há como, é difícil, a probabilidade é remota. E o deputado Jota foi muito forte na época da pergunta. Dificilmente tem adulteração do gás, devido à característica técnica, pressão. O problema é a margem de preço. O diesel, os componentes, quando você altera o motor, também teria. Aí seria, em tese, gasolina e álcool. E o senhor está dando ênfase à questão do álcool. Eu pergunto, o senhor nunca foi titular de nenhum procedimento de algum posto aqui no estado de Alagoas que estava adulterando álcool? Como eu disse, a minha promotoria ela atua no sentido de buscar os elementos de prova para a propositura da ação, mas ela tem que trabalhar em conjunto com a promotoria natural, o promotor natural. Certo. Então, na hora que você detecta, vamos supor, teve um problema em Mata Grande, então o problema foi lá, você pega aqueles elementos de convicção e encaminha para o promotor daquela jurisdição, dá o encaminhamento final. E aí todos os procedimentos em relação ao que foi detectado naquele momento de irregularidade foi encaminhado para os colegas promotores das suas respectivas áreas. Certo. A fala de Vossa Senhoria é importante em relação à questão dessa articulação desde setembro de 2006, quando o Ministério Público do Rio Grande do Sul, os Cefaz, fizeram um processo de fiscalização detectando o problema do álcool, né? Isso no governo anterior. E naquele momento detectava a importância de ter medidor de vazão. Isso já ocorre nas empresas de bebidas, que é uma coisa mais barata. Você compra o equipamento, coloca na saída da produção, coloca um lacre e não precisa você ficar fiscal. Ele é aferido e aí tem um órgão que vai... A gente verifica também a questão do IMEC, que tem contradição, a gente percebe também um PROCON, inclusive, senhor presidente, um fato interessante, mesmo com toda a dificuldade, como a CPI já começa a ter alguns resultados. Se a gente analisar, a página do PROCON não tinha preços de combustíveis. E eu acessando segunda-feira, interessante, a página foi aberta com outro link e que você acessando a página do PROCON, isso é bom para o consumidor, você consegue saber quais são os postos que vendem mais caros e mais baratos. Antes não tinha. Isso é pós-CPI, né? A gente percebe que o processo da visita do Ministério Público do Rio Grande do Sul, dezembro de 2006, e até hoje a Secretaria da Fazenda não colocou ainda esse medidor de vazões, que não são caros, são 27 unidades. Pela sua experiência, pelo menos essa é a minha, não há uma omissão do poder público, que é o agente fiscalizador, em relação a esse processo da qualidade, do preço e principalmente a sonegação, ou seja, um Estado que não tem um processo de fiscalização, ele logicamente só beneficia esse segmento que sonega e adultera. Qual é a sua avaliação como promotor no mínimo dessa? É estranho, né? Se eu busco recurso meu de uma determinada área e eu não conheço a burocracia que seria para fazer isso. Não sei se a Secretaria poderia impor sem que houvesse um ato normativo, não sei, né? Mas se há a clara definição técnica dessa necessidade, eu evitaria todos os esforços para que isso se realizasse o mais rápido possível. Agora, o mais rápido depende muitas vezes de conjuntura, né? Tem toda uma burocracia, às vezes, que emperra tudo. Eu não sei o que aconteceu. Agora, que é estranho não ter até hoje, um ano depois, isso se configurado. Agora, por qual razão? Quando ocorreu essa visita do Ministério Público do Rio Grande do Sul e os trabalhos junto à Cefaz, o senhor teve acesso das autuações da Cefaz em relação às destilarias no Estado? Porque a informação que nós tivemos aqui, doutor Vasconcelos, quando o representante da Cefaz, doutor João Cabral, veio aqui, é que você prende caminhão, prende pessoas de ponta de rua que estão vendendo
combustível adulterado, mas ninguém chega à destilaria, né? E, para surpresa minha, eu ouvindo a fita do depoimento do presidente do Sindicato dos Postos, que foi dado no programa aqui da TV Assembleia, com a jornalista Gorete Pompe, ele dizia que realmente ocorreram sonegações de destilarias de Pernambuco, do Mato Grosso, mas não cita de Alagoas. Eu pergunto, nessa operação articulada que os senhores fizeram, a Cefaz colocou a relação dos caminhões que foram aprisionados, destilarias que eles fizeram de investigação? Os senhores tiveram acesso a isso, não? De destilarias, não. Eles parece que centralizaram em caminhões. Parece que foi preso um ou foi 2 caminhões, né? Porque ele sai da destilaria com a nota, teoricamente, para ser exportado esse álcool. E aí termina ficando aqui, e no meio do caminho eles pegaram os 2 álcools, mas aí é onde vem a dificuldade do que fazer com isso, né? E aí você não tem uma norma específica para acusar o condutor, né? Vai sonegação, aí você faz um auto de infração e pronto. Não tem tipificação criminal. É só a sonegação. Senhor presidente. Ele pagou o imposto, pronto. É verdade. Então, para concluir, senhor presidente, eu queria fazer aqui uma observação, porque essa CPI que continua trabalhando, mas com, logicamente, um processo de alguns entraves, devido às informações que a gente só percebe depois. Na sua fala, doutor Luiz, o senhor falou em relação à ANP. O Ministério Público tem encontrado ressonância, parceria da ANP, ou ela é um órgão que tem um entravamento burocrático? Primeiro, a ANP fica no Rio de Janeiro, né? O que você tem aqui é uma sucursal que, com muito pouca estrutura, você tem pouquíssimos fiscais para atender a área dele toda, né? Então, você vem aí atrás do pessoal, até tem boa vontade, mas o grande problema é as normatizações da ANP, que são extremamente vulneráveis, né? Dão margem ampla para que o pessoal transite delituosamente nessa área, né? Então, é difícil, não é fácil agir, não. Certo. No depoimento dos sindicatos taxistas, na última sessão, que foi convocada pela CPI, ele disse que entrou com um procedimento, se não me falha a memória, no ano 2005 ou 2006, ao Ministério Público, relativo ao gás natural veicular, não é? O senhor tem conhecimento de como está a tramitação no Ministério Público Estadual? Nenhuma. Que aí ele deve ter entrado na Procuradoria e o procurador deve ter encaminhado para alguma promotoria específica da área. Certo. O senhor sabe dizer se o Ministério Público Estadual tem convênio com a ANP? Tem convênio. Tem? Tem. Qual o objetivo desse convênio, doutor Luiz? Foi firmado o Ministério Público, a ANP e Núcleo da Fazenda, para que ele repassasse a esse núcleo as normatizações, as avaliações que eles fazem de combustível, tudo que saísse no site deles e de informação era para encaminhar para o Ministério Público. E o Núcleo da Fazenda tem um link direto nesse sentido. Certo. Veja bem, nós tivemos a oportunidade aqui, depois que essa CPI foi criada, nós ouvimos o titular da ASAL, doutor Álvaro Machado, ouvimos o titular do IMEC, doutor Vigílio, ouvimos a representação da Cefaz, doutor João Cabral, o titular do PROCON, o presidente do Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas. Hoje o MP está programado a oitiva com a ANP, que pela segunda vez o presidente enviou até agora, não houve ainda oficialmente resposta. E a gente percebe, principalmente em relação à questão da sonegação e da adulteração do álcool, que o senhor destacou, não é? Eu pergunto, independente da conclusão da CPI, que ela tem um prazo de 120 dias, que já está próximo, ou na metade da sua caminhada, independente disso, não era importante uma articulação do Ministério Público Estadual
fazer uma operação idêntica do que ocorreu na Paraíba, porque, veja bem, é muito fácil detectar quem está vendendo o álcool adulterado num determinado bairro de Maceió, que tem, ou no interior. Pegar um caminhão que transporta e ele não revela quem é. Só que álcool não é feito em fundo de quintal. Então a gente consegue pegar o caminhão, consegue pegar quem está vendendo e não chega à destilaria, não é? E aqui no estado da Alagoas tem uma singularidade que eu sempre venho batendo na tecla, não é? São as coincidências. Eu não estou fazendo afirmação, mas eu tenho, como parlamentar, no mínimo fazer questionamentos, né? É muito difícil num estado como esse, que tem uma característica da grande família, você ter o presidente do Sindicato dos Postos, que é primo do subsecretário da Fazenda, doutor Maurício Toledo, né? Que na prática é ele que opera a Secretaria da Fazenda. E a gente percebe que um dos segmentos é o álcool. E o senhor deu destaque que o grande problema é o álcool exportação. O álcool exportação, ele entra na pauta, ele não é vendido, e isso é importante, senhor presidente, essa fala do doutor Luiz Vasconcelos, que é gravíssimo. O álcool exportação, que deveria ser exportado, conforme fala o doutor Luiz Vasconcelos, não é exportado. E na hora que você faz a adulteração, como ele tem padrão 100%, você adultera, ele fica com a dosagem normal, só aí a destilaria tem um lucro de 25%. Só ele, e com detalhe, além disso, ele sonega, porque ao invés de ele fazer uma operação para a revendedora para o posto, ele faz diretamente para o posto. Além de ter uma mais de 25%, ele está sonegando o Estado. Se não tiver uma operação de inteligência, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, para detectar isso, né? Secretaria de Defesa, Ministério Público Federal e Estadual. Já não seria a hora, doutor Vasconcelos, porque a gente percebe que os órgãos fiscalizadores do Estado, PROCON, Secretaria da Fazenda, IMEC, eles estão tendo dificuldade operacionais, de recursos e vontade política. O senhor não acha que não é um momento para dar uma satisfação à sociedade alagoana, que tem o pior combustível em qualidade e o maior preço no Brasil? Eu acho efetivamente que uma operação seria muito bem-vinda, mas ela não é uma coisa rápida. Ela precisa de muito tempo para, se você quiser efetivamente pegar. Você pode até pegar no outro dia, mas pode também levar tempo. É uma questão assim de você ter paciência para poder flagrar. Mas eu acho que o grande inibidor disso, se a gente conseguisse obrigar a todos terem o medidor de vazão, isso já iria dificultar enormemente. Isso sim, na minha ótica, seria o grande passo. Você flagrar quem eventualmente esteja fazendo, você precisa montar a operação, tem a dificuldade de você operacionalizar isso, de essas instituições quererem se envolver, né? E a partir daí você ter toda uma estrutura, o judiciário está também envolvido para facilitar os procedimentos, que nem sempre é simples também, né? E aí você ter paciência para alcançar o objetivo. Não é uma coisa de um dia para o outro. Certo. Eu gostaria de agradecer a presença de Vossa Senhoria e a importância que tem o Ministério Público, né? É pena que a gente só consiga ter uma leitura da sua área, não é, que é a área de combate ao crime organizado. A gente percebe, senhor presidente, colegas aqui, que a área de consumo é uma área específica, que o doutor Luiz Vasconcelos não sabe a tramitação, inclusive também ele não sabe a tramitação que está a cargo do Procurador-Geral de Justiça. Me lembrei o nome do colega, doutor Delfino. Doutor Delfino, né? Então, veja bem, então, além dele, tem dois segmentos no MP que estão tratando desse assunto, a área de consumo e o próprio Procurador-Geral de Justiça. Então, a abertura, não há, como é que está a tramitação? Claro que se estiver tramitando em sigilo, não há problema, nós queremos ter resultado. Só fazendo uma análise, se me permitir, estas duas áreas, inclusive, são as áreas naturais, se alguém entrou com alguma queixa junto ao Ministério Público, são as áreas naturais de recebimento, dependendo do tipo, seja a relação de consumo ou seja de sonegação. A minha específica seria, entendo essas informações lá,
nós viabilizarmos os meios operacionais para ir buscar informação complementar a nível de investigação. Mas entrou no Ministério Público, a área natural seriam essas duas. Certo. E para finalizar, senhor presidente, doutor Luiz Vasconcelos, o senhor conhece, pela sua experiência e caminhada, o senhor não conhece, não recebeu informação oficial, nunca ouviu falar de nenhuma destilaria no estado de Alagoas que está envolvida em sonegação? Não, eu nem sei quais são todas que estão as destilarias de Alagoas, apenas nessa operação que a gente fez em conjunto com a Fazenda, houve esta situação de diálogo com alguns fiscais que estavam conosco, dessa situação, né? Mas como não é a minha área pontual de atuação, é uma área mais fiscal, então eu não tenho esse conhecimento específico. O senhor tem algum conhecimento que tem destilaria com bomba de combustível vendendo na destilaria para a população aqui no estado de Alagoas? Não entendi a pergunta. A destilaria produzindo álcool, mas ela tem um posto de gasolina vendendo o álcool que ela produz, sem passar para a revendedora. Eu soube até, não sei se é verdadeiro, de que alguns donos de destilaria também tinham redes de postos. Não sei se é verdade isso. Como eu disse, não é a minha área de atuação pontual, a não ser que houvesse a provocação da investigação, né? É uma área mais específica da Fazenda Pública, né? Então eu não sei, mas ouvi esse comentário. Que tem dono de destilaria que são donos de postos também. Aí seria a área da Fazenda, que o senhor falou, do Ministério Público. Quem é o titular, por favor? São vários colegas, né? É um núcleo com vários colegas. Tá, ok. Muito obrigado. Foi importante a sua presença aqui nessa CPI para contribuir com mais informações e que a gente possa chegar a uma conclusão. Muito obrigado, senhor presidente. Só para retificar a data da Operação Guará, foi no dia 28 de setembro de 2005, há 2 anos atrás. Com a palavra o deputado Júnior Holanda. Gostaria de cumprimentar os parlamentares aqui presentes, doutor Luiz Vasconcelos, senhoras e senhores aqui. Gostaria também, presidente, de justificar a ausência do relator desta CPI, o deputado Rui Palmeira, que por um motivo maior teve que viajar e não está presente aqui hoje, mas na próxima quarta-feira estará junto conosco. Doutor Luiz, gostaria de saber de Vossa Senhoria qual a última fiscalização, a fiscalização mais recente, realizada pelo Ministério Público Estadual, com o objetivo de averiguar se postos de combustíveis do Estado estão combinando os preços colocados nas bombas, ato conhecido como formação de cartel. Você teria essa informação da última? A nível de cartelização, como eu já disse, é uma situação pontual da Promotoria de Relações de Consumo, e aí eu não sei a atuação do colega. O programa Combustível Nota 10, que foi desenvolvido pelo governo passado, ele produziu informações e foi encaminhado ao Ministério Público sobre adulteração e sonegação fiscal de combustíveis, instrumentalizando a promotoria do consumidor para a adoção de providências no combate à comercialização de combustível adulterado e sonegação fiscal. Gostaria de saber se foi instaurado algum inquérito civil no Estado. Eu não tenho nenhum acesso aos procedimentos que são adotados pelos colegas nas suas diversas áreas. Essa de relação de consumo, como disse, acho que é o colega Delfino que toma conta dela, apesar de, se não me falha a memória, é uma promotoria coletiva, né, tem mais de um colega, ele é que poderia responder essa pergunta. Doutor Luiz, alguma denúncia feita pelo Ministério Público Estadual contra donos de postos por suposto crime contra o consumidor? Se existe alguma denúncia feita pelo Ministério Público Estadual a algum dono de posto por suposto crime contra o consumidor? Não sei. Se foi encaminhado para essa promotoria de relações de consumo, e aí eu, sinceramente, não sei. Veja bem, o Ministério Público, através do Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas, já promoveu em algum momento operação de busca e apreensão de documentos a postos de combustíveis ou distribuidoras? O Núcleo de Combate às Organizações Criminosas, sim, esse atual do foi Grupo criado. Estadual. O Grupo Estadual, não sei.
apesar da minha promotoria, teoricamente, fazer parte do grupo, mas aí tem os colegas que estão designados especificamente